O programa Ponto de Vista, da TV GP1, vai esclarecer algumas dúvidas sobre o Estatuto do Desarmamento. Hoje eu converso com o mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, professor de Direito pelo IFP e especialista em Ciências Criminais, o advogado Leonardo Neiva. Explica pra gente um pouco o que é o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é uma lei criada no ano de 2003, se eu não me engano, e a sua principal ideia foi desarmar o cidadão em bem como forma de conter a criminalidade que naquela época assolava o Brasil. A ideia básica dos parlamentares foi, já que nós estamos com uma grande onda de violência, precisamos dar uma resposta. E a resposta declarada, por eles que eles encontraram foi desarmar o cidadão de bem. O raciocínio dizia o seguinte: olha, o cidadão de bem tem sua arma em casa, o bandido rouba essa arma e vem a utilizá-la depois contra o próprio cidadão. E assim também o cidadão compra uma arma para sua defesa e termina utilizando contra um parente, contra um amigo, contra a esposa, os famosos homicídios dentro da família, por uma discussão banal, motivos fúteis. Essa era a ideia do Estatuto, mas como a gente vê, não funcionou muito bem. O Estatuto ele é uma das leis mais rígidas do mundo, que dificulta muito o acesso do brasileiro à compra de uma arma de fogo e à utilização de uma arma de fogo. Toda arma legalizada no Brasil está sujeita ao controle do SINARME, com o número de registro e tudo mais. Para você, como eu disse, para você comprar uma arma, você tem que passar por um longo processo burocrático, e para você portar essa arma, o processo é ainda mais complicado, mais complexo, mais burocrático, mais caro, de forma que praticamente o brasileiro não tem mais arma de fogo legalizada. O brasileiro de bem, o cidadão de bem. O Estatuto do Desarmamento deu certo aqui no Brasil? De forma alguma. Ao longo dos anos, o que se observa é um crescimento vertiginoso na criminalidade. Acho que na época do Estatuto do Desarmamento se matava por volta de 50 mil pessoas por ano, agora nós estamos na casa dos 70. Então não é que aumentou muito o índice de homicídios no Brasil, e a proporção desses homicídios que era praticado com arma de fogo mantém-se a mesma, caiu de 73 para 72,5, irrisório. Então, o Estatuto do Desarmamento não tem a menor eficiência para evitar essa onda de criminalidade. Mas tem um agravante, ele tem um efeito social extremamente adverso, que hoje o cidadão de bem está desarmado e o bandido está armado. É o que a gente vê sempre, o cidadão está sempre à mercê de criminosos armados até os dentes. E nós que somos e que precisamos, não conseguimos. Porque para a gente conseguir ter um porte de arma ou uma posse de arma é muito difícil. Porque eu, por exemplo, pratico tiro há mais de um ano, tiro defensivo, e não consigo, com tanta facilidade, ter uma arma, mesmo que eu queira, mesmo dentro da lei, mesmo dentro da legalidade. Por mais que eu já pratique com profissionais da área civis, é muito difícil. Mas o que eu vejo é bandidos com uma facilidade muito grande de conseguir. Bom, vamos por partes. Adquirir uma arma de fogo no Brasil é extremamente complexo, como nós já dissemos. Você precisa comprovar capacidade psicológica, precisa provar capacidade técnica, precisa, para manuseio da arma, precisa gastar muito para comprar uma arma. A arma no Brasil é um dos países em que a arma é mais cara no mundo. Precisa pagar uma série de taxas elevadíssimas, com o objetivo, claro, de dificultar a coisa. E o pior de tudo, Rosenda, você precisa se submeter à discricionariedade do Estado. Então você tem que, para a compra da arma, você tem que fazer a declaração de efetiva necessidade, como se precisasse explicar para alguém por que a gente precisa de uma arma de fogo. Mas você tem que fazer essa declaração.
Para o porte, você precisa de comprovação de efetiva necessidade. Então, o filtro é mais forte ainda. Mas, na hora de regulamentar o Estatuto do Desarmamento, um decreto praticamente equiparou as duas situações. Então, você faz todo o procedimento, entra com o pedido junto à Polícia Federal e, muitas vezes, a Polícia Federal indefere esse pedido de forma completamente injustificada. De tal sorte que o Brasil é um dos países do mundo em que é mais difícil você ter uma arma de fogo legalizada. E também um dos que é mais caro, né? E isso se reflete até no tipo de armamento, né? Porque o cidadão de bem, quando muito, ele consegue comprar um revólver de 6 tiros e o criminoso ele já anda, calibre 38, e o criminoso ele já anda com armas .40, 9mm, que às vezes nem a própria polícia tá com essa arma à disposição, né? Apesar de que Polícia Civil e Militar brasileira já usa a .40. Então, isso é muito difícil. Você fala, ser praticante de tiro não pode ter uma arma. Eu sou ex-policial, fui agente de Polícia Civil durante 4 anos e não tenho arma de fogo por conta dessa quantidade de empecilhos. E a intenção do Estatuto do Desarmamento era justamente essa, desarmar o cidadão de bem, porque declaradamente eles acreditavam que nós éramos o problema, né? O cidadão de bem armado que era o problema. E a gente viu que não funciona isso, porque o criminoso não obedece à lei. O criminoso, por definição, é o sujeito que não obedece à lei. E é muito fácil você importar uma arma ilegal, muito barato, inclusive. É muito mais barato você comprar uma arma ilegal do que comprar uma arma legalizada. Aí, se o sujeito, cidadão de bem, compra uma arma ilegal, ele vai se sujeitar a penas severas, né? Prisão de até 6 anos pelo porte de arma. E quem é cidadão de bem não quer de forma alguma ser preso, mas o bandido não tem nada a perder, ele não tá... Ninguém vai querer essa mácula do seu nome de ter passado uma temporada na cadeia porque estava andando armado com arma ilegal. Mas o bandido não está preocupado com isso, né? Leonardo, já se passaram 14 anos desde da lei. Será que já não está na hora do governo rever isso? Com certeza, com certeza. Você observa uma coisa. Mundo afora, você tem países desenvolvidos com fácil acesso a armas e outros com acesso difícil. O pessoal fala muito nos Estados Unidos. Que lá tem muita arma, a gente vê muito em filme, pessoal armado. Mas nos Estados Unidos o índice de criminalidade violenta é muito inferior ao Brasil. Porque o sujeito tem facilidade para comprar uma arma, mas se ele utilizar essa arma para cometer um crime, ele vai ser preso por muitos e muitos anos. Na Suíça, pouca gente sabe, mas é um dos países mais armados do mundo. Praticamente todo cidadão suíço tem um fuzil em casa. Não é pistola, não é revólver, é fuzil de assalto. E não tem tanto crime assim. Já a Inglaterra, que é um país amplamente desarmado, você vê passando por vexame. Até a polícia vai enfrentar um terrorista, a polícia não está armada. Tamanha a desgraça que a mentalidade desarmamentista fez naquele país, né? Nem a polícia lá pode se defender de forma adequada, isso causou na Inglaterra. E aqui no Brasil nós temos um projeto interessantíssimo, chama PL 3722, de autoria, que se eu não me engano, do deputado Rogério Peninha, que ele prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento, mas não uma revogação completa. Lembrando que até o ano 2005, antes do Estatuto, não era tão difícil ter uma arma de fogo. A pena não era tão grande. Nas décadas de 90 era muito comum a pessoa fica dizendo assim, olha, se de revogar o Estatuto do Desarmamento vai virar bang-bang, todo mundo vai andar armado em todo lugar, as pessoas vão se matar. Pois isso é desconexão com a realidade, porque não era assim. Não era assim. As pessoas não andavam atirando à torta e à direita na rua. Nós tínhamos muito menos crimes. Eu lembro que a minha família é constituída mais por homens, por meus tios, né? E todos tinham armas. Eu lembro, era bem mais fácil. Eu não me lembro de crimes, de tanta coisa, como eles falam agora, que se o cidadão tiver uma arma, qualquer coisinha já vai lá, já vai atirar, já vai matar. Não é bem assim. Não tinha. Não... Eu acho que isso são uma massa, uma pequena massa, que quer colocar isso na cabeça do cidadão. Porque se o cidadão tiver armado, se o cidadão tiver como defender a sua prole, a sua família, com certeza o bandido vai ficar com medo. Claro, o bandido enfrentando um cidadão armado, ele não deixa de ser bandido. Só que ele vai migrar para outro tipo de crime. Ele vai pensar numa fraude, ele vai pensar num furto, ele vai pensar na utilização de um crime
não violento, né? Como meio de atingir o seu objetivo, né? De enriquecer às custas dos outros. Mas se ele tiver a vítima fácil, né? Ele vai atacar. Pesquisas psicológicas, principalmente de Skinner, já demonstram isso, que o ser humano ele reage a incentivos. Se você receber um prêmio por um comportamento, você vai ter uma tendência a fazer mais aquele comportamento. Se você receber uma punição, você vai se retrair naquele comportamento. E o que é a vítima desarmada? É um prêmio para o bandido, é uma facilidade para o bandido executar o seu crime, né? Então, o Estatuto de Desarmamento já passou da hora de ser revogado. Como eu falava, esse projeto PL 3722, ele revoga o Estatuto, mas ele não deixa o Brasil num vácuo jurídico. Ele continua, a lei brasileira continuaria como uma das leis mais rígidas do mundo, com amplo controle estatal sobre compra e registro das armas de fogo, porém possibilitaria ao cidadão os meios de autodefesa, na medida em que o projeto retira a arbitrariedade do Estado, o poder discricionário de dizer se você pode ou não comprar arma. Então, você, preenchidos aqueles requisitos legais, você poderia comprar. E você teria que demonstrar para a compra da arma, ter plena aptidão mental, né? Tá em gozo de suas faculdades mentais, perícia técnica, capacidade de manusear a arma também. Para o porte de arma, uma comprovação mediante laudo de que você tem aptidão psicológica para portar arma de fogo. Então, ficaria muito mais fácil você comprar e portar arma de fogo, ao mesmo tempo em que você manteria um controle rígido e uma série de critérios. Além de, esse projeto é muito bom, que ele proíbe uma série de condutas também, que as pessoas dizem, nosso sujeito vai beber armado. O projeto proíbe, você não vai poder beber armado, você não vai poder andar armado em locais de aglomeração de pessoas, como estádio de futebol, shows. Então, é uma lei muito boa, um projeto de lei muito bom, e seria extremamente benéfico para o Brasil se isso fosse aprovado. Leonardo, tu falou dos Estados Unidos, que é um país que os cidadãos de lá são armados. Mas em Honduras, em uma cidade de Honduras, se eu não me engano, São Pedro, é a cidade mais violenta do mundo. E lá, eles conseguem facilmente comprar uma arma. Em qualquer esquina, compra uma arma. Por lá ser a cidade mais violenta do mundo, será que ter uma arma, facilitar a compra de uma arma, não piora? Tipo, o Brasil, será que o Brasil tem cacife para ter cidadãos armados? Eu faço uma pergunta, se você estiver no local mais perigoso do mundo, você vai querer estar apta a reagir armada ou desarmada, pronto para ser vítima? Armada. Se você estiver com a sua pessoa amada ao lado, sua esposa, seus filhos, seu marido, você vai querer estar armado para poder reagir ou não? Porque esse é o ponto. A arma ela salva vidas. Mesmo quando ela não é disparada, ela inibe a ação criminosa. Só em você mostrar a arma, às vezes o sujeito já foge, né? Então, a arma ela tem um poder dissuasor muito grande, né? E, bom, ela não resolve... Será que não pioraria? Não acredito que não. Agora, não resolve todos os problemas. É uma dúvida bem interessante, porque, lógico, ela não resolve tudo. A gente precisa de um sistema penal muito mais efetivo, né? Porque o sistema de punição brasileiro é ridículo. O judiciário não julga, o sujeito vai preso e vai solto 5, 7, 10 vezes. A cadeia virou parque de diversões para bandido, o cara comanda o tráfico de drogas dentro da cadeia, né? Então, o central QG de comando do crime hoje são as penitenciárias brasileiras. Então, lógico que você tem que resolver isso tudo. Mas a gente tem que parar com essa história de tentar resolver todos os problemas de uma vez, que ninguém vai conseguir. A melhor maneira de você resolver um problema, se você tem um problema que tem 5 etapas dele conectadas, você tentar resolver de um por um. Ninguém vai conseguir resolver tudo de uma vez. Será que aqui, eu quero saber o que eu quero saber será que aqui, nós, brasileiros, conseguiríamos ser uma nação com pessoas armadas? Eu creio que sim, porque nós já fomos. Mas agora, desde 2003, desde que o governo de 2003 imperou aqui, tudo mudou.
né? Então, a cabeça das pessoas foram mudadas, como a gente estava conversando antes mesmo, dentro das escolas, dentro das faculdades, já tem uma coisinha que é colocada na cabeça das pessoas. Será que aqui... Eu acredito que não, acho que o velho Brasil ainda resiste. A maioria das pessoas ainda tem aquele sentimento de amor à ordem pública, de querer viver sua vida em paz, de querer estar dentro da legalidade. A maioria das pessoas brasileiras é de bem. E essas pessoas justamente é que estão desarmadas hoje. É verdade. Né? Justamente essas pessoas que estão desarmadas. O bandido já está armado, não vai mudar a situação para ele. O bandido não vai chegar numa loja, colocar o nome dele, cadastrar que a arma é dele, se submeter a exame psicológico, pagar caro no arma. Ele vai continuar da mesma forma comprando arma ilegal. Mas o cidadão vai poder ter uma forma de defesa contra essa criminalidade. O que é muito bom, né? É excelente, né? Tira uma dúvida para mim, para todo mundo que está assistindo. Eu, como eu já te falei, pratico tiro defensivo e pretendo tirar o meu porte ou a minha posse. O que eu quero saber é a diferença entre porte de armas e posse de armas. A posse de armas, ela permite que você não tira a autorização, você tem autorização para compra, né? E aí você pode possuir a arma dentro da sua residência ou dentro do seu estabelecimento comercial para autodefesa. Dentro? Só dentro, é o meio da sua legítima defesa. Até para transportar essa arma de um local para outro, você tem que ter uma guia de autorização para esse transporte. Acho que os praticantes de tiro já conseguiram recentemente poder portar ela municiada. Você tem que portar até ela desmuniciada, né? Não pode estar carregada essa arma. Já o porte de armas, você vai portar a arma em qualquer lugar que você ande, carregada, pronta para uso, né? Agora tem um negócio muito engraçado aqui no Brasil, que é a hipocrisia de muitos armamentistas, né? Você vê, Rosenda, muita gente na mídia, atores, apresentadores de TV, pregando o desarmamento civil. Mas quem são essas pessoas? São multimilionários que andam com segurança armada, né? Então, para essas pessoas, o Estatuto do Desarmamento não significa nada, né? Se você prestar atenção, quem é que o Estatuto do Desarmamento complica a vida? Do pobre e da classe média. Né? Dos cidadãos. Do cidadão de bem. O rico não, o rico tem dinheiro, uma empresa, acho que 2003, anda armado com segurança, né? 4, 5, 6 seguranças armadas. Entre 2003 e 2013 aumentou mais de 60% a quantidade de empresas de segurança privada no Brasil. Então, esses grandes apresentadores estão um pouco se lixando para a situação do brasileiro real, que vive aqui a nossa vida de classe média, baixa, que está sofrendo com a criminalidade. Isso aí é uma hipocrisia tremenda desse pessoal, né? É, verdade. Quer falar um pouco do teu livro? Sim. Esse aqui é o meu livro, Tributação, Democracia e Desenvolvimento, o tributo como garantidor da igualdade e da liberdade. Ele é a materialização, a transformação em livro da minha dissertação de mestrado. É uma obra não propriamente de direito tributário, mas de economia política do tributo, em que eu analiso a relação entre a teoria da democracia e as formas de utilização do tributo por liberais, por social-democratas, e como se desenvolveram as reformas tributárias durante o século XX, né, e até a recente crise de 2008, mostrando os padrões de reforma e como o tributo ele pode favorecer a democracia, fortalecer o processo democrático até e o processo de desenvolvimento. Quero agradecer ao Leonardo, ao professor Leonardo Neiva, por ter vindo e ter esclarecido essas dúvidas, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!